orador Moa Bosco André, eu não poderia começar sem agradecer a presença de vocês e não falar a respeito dos que não vieram, porque se a gente falar disso, a gente está elogiando os que não vieram e desprezando os presentes. Mas é notória a falta de mais pessoas aqui, sobretudo dos pensadores, dos intelectuais, dos professores de história, dos representantes do povo, e aqui eu elogio e coloco em relevo a presença do nosso presidente da Câmara, e sobretudo dos alunos aí, das professoras que vos liberaram, porque a escola é o centro irradiador do saber, e não tinha como não ter uma representação escolar aqui estudantil nesse evento. Eu havia feito um esboço mental, porque a Célia me falou que eu ia falar um pouco sobre a biografia do Padre Ibiapina. Não aquela biografia tradicional, elementar, mas fazer alguma coisa aqui de relance. Mas diante do que já falaram sobre o Ibiapina, embora o papel do Ibiapina seja o universo, né? Ele não vai se exaurir nunca, mas o essencial foi dito. Mas nunca o essencial é concretizado, né? Sempre é inconcluso. Eu gostaria, a partir também de uma provocação do que eu ouvi de todos os demais, a partir da professora Célia, fazer algumas pinceladas aqui de algo que eu sempre achei interessante na história do Ibiapina, não somente pelo papel que ele exerceu num período histórico tão difícil, né? E além da pobreza em geral, a gente resiste muitas epidemias, né, de abandono dos sertões, e o Padre Ibiapina foi o que a gente pode chamar de a frente sertaneja, porque todos os embates que ele sofreu, ele conseguiu, a partir da queda, dar um salto de elevação. A gente nota isso na história do Ibiapina. Então, por isso, muitos outros fatos, além da sua entrega, a sua opção pelos mais pobres, pelos mais humildes, ele foi um grande intelectual. Eu preciso dizer que ele veio de uma família também, não veio de uma família pobre, mas ele utilizou o que ele pôde de poder econômico e intelectual para construir melhorias e amenizar as agruras do sofrimento do povo sertanejo, dos perseguidos, pelo poder da história. Então, nascido lá na região Sobral, na região inóspita, no morro da Jaiguara, que era próximo a uma vila menor, que era São Pedro de Ibiapina, e foi onde o pai dele nasceu. Por isso Ibiapina passou a fazer parte do nome do batismo. E, em geral, Vila de Sobral, né? Em torno da Vila de Sobral. Bom, eu queria destacar aqui logo no início das 3 cidades caririenses pelas quais o padre viveu, né? Então ele chega no Icó, primeiro como o pai dele era Tabegão, foi indicado para Icó, e lá no Icó, aqui pertinho de nós, né? Quase no adentrado do Cariri, ele aprendeu suas primeiras letras, com um mestre, um professor, um grande professor que tinha na época lá, que o ensinou as primeiras letras. E logo o pai foi transferido para o Crato. Imagina, o Crato de Barra de Alencar, né? E aí ele continua, e aí eu acho que foi o primeiro passo para que ele ingressasse futuramente na vida religiosa, que foi o então vigário da época, né? O Felipe Gonçalves, que fez as primeiras introduções, as primeiras aulas de catecismo, as primeiras noções de religiosidade para o padre, e ele despertou para ele. Depois ele vai para o jardim, e aí é onde ele aprende com Jardim Teodósio, que, segundo disse, que era um especialista, mesmo naquela época, um cara que dominava bem o latim, e a prática do latim para o Ibiapina foi feita na cidade de Jardim. Então, 3 cidades caririenses, praticamente, agora, que tiveram assim um papel fundamental na formação do futuro padre. E
Ibiapina. Outra coisa, com relação às exceções que foram colocadas aqui, a primeira é amorosa, mas se a gente for notar, há uma proximidade assim, eu diria que é o que a gente chama de o ocaso do destino, porque quando o pai do Ibiapina entra no movimento da Confederação do Equador, através dos Alencás, né, que já foram, vamos colocar aqui para não perder, inicialmente, quando ele vai para não perder o fio da meada, quando ele vai, em 1803, ele vai estudar no seminário de Olinda, ele não se adapta bem ao seminário de Olinda, pelo fato que a gente já conhece em pesquisa, que foi no seminário de Olinda, onde o primeiro pensamento daqueles caras iluministas, positivistas, que tiveram a noção para construir e fazer a chamada Revolução Pernambucana de 17, o núcleo pensante foi o